Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de São José Luís Sanches del Rio, aquele menino, como eu falei no início, que morreu gritando: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Para nós, Paróquia Cristo Rei, é uma alegria poder celebrar essa memória, mas não apenas celebrar como quem recorda, mas celebrar pedindo a Deus a graça de gritar também com a nossa vida, na nossa alma: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Qual o significado? Por que esse menino gritava Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe? Nós estamos aqui, meus santos, no início do século XIX. Ele morreu no dia 10 de fevereiro de 1928. Faz 90 anos hoje. Hoje faz 90 anos do seu martírio. Quer dizer, foi aqui, foi há alguns anos que isso aconteceu. Tudo começou lá no México, com a independência do governo mexicano no ano de 1855. E a partir da independência mexicana, um governo socialista e maçom tomou o governo do México e começou a perseguir sistematicamente os cristãos. Imagine, meus santos, já no tempo de São José Luís Sanches, já no ano de 1925, os católicos eram proibidos de andar de ônibus. Os católicos, eles não podiam exercer função pública. Os católicos, se declarassem católicos, não poderiam ensinar em lugar nenhum, nem em escolas privadas. Os prédios católicos foram tomados, os católicos eram presos, os religiosos, padres, bispos e religiosos foram expulsos e aqueles que se recusavam a sair foram mortos. Quer dizer, nós estamos falando de algo que aconteceu há alguns anos. O próprio São José Luís Sanches, ele presenciou a morte do seu padre, quando os soldados comunistas do governo entraram a cavalo na igreja e mataram o seu padre. Então, para que vocês, às vezes nós falamos de perseguição aos cristãos, e nós ficamos pensando assim, que era coisa do passado, ou que era coisa que é algo apenas lá com os muçulmanos. Tudo bem, hoje ainda acontece, mas são os muçulmanos lá no Oriente Médio. Mas aqui, em pleno Ocidente, não, nós já estamos tendo algo parecido aqui, fronteira nossa na Bolívia. Quer dizer, a realidade, essa perseguição à igreja não é algo tão contrário. Pois bem, o Papa Pio XI, em 1925, ele escreveu uma encíclica, Quas Primas, em que ele instituiu a festa de Cristo Rei. A nossa festa, que é celebrada sempre no último domingo do ano litúrgico, é uma festa recente, e ela foi instituída exatamente para isso, para ensinar os católicos que eles devem temer a Deus, primeiramente a Deus, que é os homens. Temer aqui, meus santos, não é ter medo de Deus, mas eles devem ter medo de desagradar a Deus, mesmo que isso desagrade aos homens. E isso fez com que, quer dizer, esse período de perseguição, e sem sombra de dúvida, esse incentivo à fé que o Papa Pio XI deu aos católicos, isso fez com que eles tivessem uma coragem de entregar a própria vida. Nós, nesses últimos dias, temos
meditado muito a respeito dos mártires. São Sebastião, os mártires japoneses e tantos outros em que nós temos refletido, meditado e visto o que? Contemplado essa alegria de morrer por Cristo, e que nós precisamos, repito, nós não iremos compreender esta afirmação simplesmente pelos nossos sentidos. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine interiormente esta verdade, que nós compreendamos que de verdade vale a pena perder tudo, mas não perder Deus. Ou como gostava de dizer São José Luís Sanches, que vale a pena se levantar para defender aquilo que se acredita. Ele se referia aqui à sua fé. Levantar-se, ficar de pé para defender o que se acredita. Pois bem, então o Papa Pio XI escreveu essa encíclica. Isso motivou ainda mais os cristãos, de modo que houve um movimento chamado movimento cristeiro, inicialmente reunindo uns 400 católicos, que se propunham a defender os seus padres, defender as igrejas que estavam sendo derrubadas, destruídas e, quando não, tomadas e usadas para outras coisas, como celeiro, como lugar de guardar cavalos, ou quaisquer outras coisas, literalmente profanando. Então os católicos, eles viram que não tinham a outra situação senão pegarem armas e defender. Hoje, que é tão politicamente incorreto falar em pegarem armas, mas isso não é pecado. Eles estavam defendendo a soberania de um povo de ter fé e de viver a sua religião. É tanto que nós temos um santo cristeiro que pegou em armas. Quer dizer, provavelmente não pegou porque ele era pequeno, mas não haveria nenhum problema se isso ele tivesse feito. Ele tinha 13 anos apenas. Então ele ia sempre com o estandarte da Virgem de Guadalupe, ou o estandarte de Cristo Rei, puxando o exército em batalhas. Muito bem, esse menino então, ele foi preso porque o seu general Prudêncio Mendonça caiu do seu cavalo, perdeu o seu cavalo, e ele cedeu o seu cavalo, dizendo: é melhor que o Senhor sobreviva, porque o Senhor fará falta, eu não, eu sou apenas um menino. E aquele menino então, preso, foi levado para o quartel-general, para que ali ele apostatasse, ele renunciasse. Não era o objetivo primeiro matar aquele menino, porque matar uma criança é sempre algo meio... Você dizer que o padre é um insubordinado, é um desobediente, e que ele motiva a revolução, pode até ser que alguém acredite, mas dizer que uma criança fazia isso, então eles não queriam matar, eles queriam que o menino renunciasse à sua fé, de modo que ele foi torturado, bateram nele, foi chicoteado, um menino de 13 anos, uma surra forte, para quem sabe ele renunciasse à sua fé. E a sua mãe soube que o seu filho estava apanhando, sendo torturado, porque queria continuar sendo católico. Imagine aqui, meus santos, aquele menino estava apanhando, não é uma surra como o nosso pai e a nossa mãe um dia nos deram, quando ainda não era crime a lei da palmada, ridícula a lei. Muito bem, não era a surra que eu levei, era sendo torturado, sendo violentamente torturado, e a mãe, desesperada, escreve para o filho dizendo: meu filho, renuncia, pelo menos com a sua boca, mesmo que você continue católico no seu coração. E ele escreve para sua mãe, palavras suas: minha querida mãe,
fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que nos momentos atuais eu vou morrer, mas não importa, nada importa a minha mãe. Ele tinha consciência de que se ele não renunciasse à sua fé, ele iria morrer, mas isso não importa. Minha mãe aceita a vontade de Deus. Aceita, minha mãe, a vontade de nosso Senhor. Eu morro, mas morro muito feliz, porque eu morro ao lado de nosso Senhor. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o ensinamento profundamente evangélico? Isto é, eu estou perdendo a minha vida, por causa de Deus eu estou tendo muitas dificuldades. Não é aquela teologia da prosperidade, que aceite Jesus e os seus problemas serão resolvidos, aceite Jesus e você não terá dificuldade nenhuma. Não, eu sei que porque eu aceitei Jesus na sua única igreja verdadeira, sim, na sua única igreja verdadeira, porque Plutarco Elias Caies, o mais sangrento perseguidor deste governo socialista, comunista, maçom, ele criou uma igreja mexicana. Neste período, os outros credos eram permitidos, só não o credo católico. Poderia ser católico mexicano, entendamos aqui uma igreja cismática, herética, que se passava por católica, mas não era uma igreja que obedecia o governo. Uns padres que faziam tudo aquilo que o governo queria e ensinava tudo aquilo que o governo queria que ensinasse. É a tentação de hoje, né, meus santos? De um governo se intrometer na igreja e querer fazer com que nós digamos apenas o que eles querem que nós digamos. Então não ouse dizer que esta política é errada, não ouse dizer que o aborto é pecado, não ouse dizer que o comunismo é pecado, que um católico nunca poderá ser comunista. Não ouse dizer que a promoção da vida gay, a prática gay é pecado, porque você pode ser preso. Não ouse dizer que ensinar as crianças a liberdade para que elas escolham se querem ser meninos ou meninas, não ouse dizer isso, senão você pode ser preso. Pois bem, nós católicos precisamos estar dispostos a perder a nossa vida, ou a nossa liberdade, ou a nossa paz, mas não perder a nossa amizade com nosso Senhor. Então existia uma igreja cismática, falsa, dita católica, promovida pelo governo, mas não a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o menino diz: minha mãe, eu estou feliz porque eu estou morrendo ao lado de nosso Senhor. Não te aflijas pela minha morte. O que me mortifica é a tristeza da senhora. O que me causa dor é saber que a senhora está sofrendo. Mas não sofra, porque eu vou morrer por Cristo. Antes, diz aos meus irmãos que sigam este exemplo. Aqui nos lembra São Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava dizendo: diga aos meus irmãos que estejam dispostos a morrer também. Nisto consiste a verdadeira felicidade. Com outras palavras, ele estava dizendo o quê? Diga aos meus irmãos que prefiram o paraíso. Digam aos meus irmãos que prefiram a morte a pecar. Ele estava repetindo o ensinamento de tantos outros santos que nos ensinam a cada um de nós, e repito, que esta verdade, ela precisa ser aprendida na oração. Nós precisamos tomar consciência, meus santos, que precisamos nos converter. Existem dois males terríveis que nos tentam a todos. Primeiro é o desespero da salvação, de achar que nós nunca iremos nos salvar. Algumas pessoas têm essa dificuldade. O outro é
a presunção de que salvar-se é a coisa mais fácil do mundo, de que ir para o céu é só não caprichar nos pecados que todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira. A palavra de Deus nos ensina, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina: esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta que leva à perdição, e muitos são aqueles que por ele entram. Então nós não podemos, nós aqui na igreja, o padre aqui pregando, de achar que a salvação está garantida. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça para que nós nos esforcemos e entremos no céu. E este menino diz então à mãe: mãe, manda-me a tua bênção e a do meu pai também, porque nunca foi tão fácil entrar no céu. Isto é, era fácil porque ele estava morrendo por Cristo. Ali era um caminho seguro. Se nós, meus santos, não para nosso desespero, porque o desespero de salvação é também pecado, é pecado contra o Espírito Santo. Mas se nós, por uma sadia prudência e sabedoria, nos ensinarmos a cada dia: olha, lembra-te, a perdição é possível, converte-te a cada dia. Olha, não brinque com a sua salvação eterna. E você pedir a Deus essa sabedoria, porque senão nós achamos que, porque nos acordamos de manhã para a missa diária, nós estamos com o céu garantido. Espero que estejamos no caminho. Espero que isso signifique uma mudança diária e cotidiana no coração. Mas se isso não significa um desprezo cada vez maior do mundo e um abraçar cada vez maior a vontade de Deus, isso pode não significar muita coisa. Pois bem, este menino então, buscando a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de nosso Senhor, disse à mãe: nunca foi tão fácil entrar no céu. E aí, diz aqui, que como ele não queria se converter, arrancaram-lhe a sola dos pés e fizeram-no caminhar 14 quilômetros. E aquele menino caminhava, nos lembra aqui os mártires japoneses, né, que também caminharam muito mais. E aquele menino caminhando naquela estrada com pedras pontiagudas e dizendo e repetindo: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. E nós poderíamos acrescentar: morra o pecado e as suas obras, morra o diabo e as suas seduções. Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Morra o pecado e as suas obras no meu coração. Morra o diabo e as suas seduções na minha alma. Meus irmãos, que nós celebremos este santo tão caro a nós católicos, devotos de Nossa Senhora, a nós católicos que queremos fazer a vontade de Deus, e peçamos nesta missa que Ele nos conceda aquilo que nós ainda não pedimos. Pode ser que durante esta semana que nós já rezamos, celebramos tantos mártires, você diga assim: eu já pedi tanto, eu não sei nem mais o que pedir. Pois bem, na missa de hoje, na sua ação de graças, diga assim a nosso Senhor: meu Deus, eu não sei nem mais o que pedir para me converter de verdade. Eu não sei nem mais o que pedir para te amar de todo o meu coração. Eu não sei, Senhor, mais o que fazer para pedir de verdade, porque tenho pedido com a boca, mas não com o coração. Ajuda-me, Senhor, a pedir de verdade, com todo o meu coração e com toda a minha alma, para que com a minha vida eu possa dizer como aquele menino: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.